Salmo número 19. Peço que você ouça com atenção e com reverência a leitura da palavra do Senhor. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. E nós dizemos amém e amém. Coloque-se em pé e vamos cantar este hino. Esteja novamente com a sua Bíblia aberta no Salmo 19, pois ele norteará a nossa reflexão esta noite. E o título desta pregação é De Deus Desconhecido, a rocha minha e redentor meu. E nós vamos considerar a forma como nós podemos conhecer a Deus, a forma como Deus fala conosco e aquilo que nós recebemos do Senhor, que diferença faz em nossa vida. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós vivemos numa sociedade onde o ateísmo é muito forte. Alguma forma de ateísmo é muito forte. Eu lia ontem de um amigo no Facebook o relatório. Esse amigo vive na Austrália e ontem saiu fazendo evangelismo na praia. Na época de calor lá, então as pessoas estão saindo muito e tem feito evangelismo lá aos sábados. Ele estendeu um folheto a uma menina de 6 anos de idade, e a resposta daquela criança para ele, aos 6 anos de idade, foi: I don't believe in God. Eu não acredito em Deus. Eu quero dizer novamente isso para os irmãos: aos 6 anos de idade. Certamente ela não refletiu sobre isso para chegar a esta conclusão. Está sendo ensinada. E o pai disse para o evangelista que ele mesmo nunca disse uma coisa dessa dentro de casa, mas que ela absorveu essa ideia no ambiente escolar. Uma menina de 6 anos diz: eu não acredito em Deus. É chocante, não é? Damos graças a Deus pelas crianças que estão recebendo a palavra do Senhor lá em cima, e que o Senhor fale com clareza a elas, e que elas possam encontrar Jesus ainda muito jovens.
Aos 6 anos foi que eu entreguei a minha vida a Jesus. O ateísmo está presente na nossa sociedade de muitas formas. Formas essas todas mecanicamente desenhadas pelo diabo, para que se possa excluir a realidade de Deus da consciência das pessoas. Pois esta realidade básica, fundamental, tem implicações grandes demais, as quais nós sabemos que o diabo e aqueles debaixo da sua influência neste mundo rejeitam. Pois quando nós afirmamos, e esta é a posição da Bíblia, e se é a posição da Bíblia, é a posição de nossa igreja, nós afirmamos que Deus é o Criador do céu e da terra, e que Ele criou este universo inteiro, grande como é, pelo seu poder e pela sua inteligência. Mas você sabe o que esta frase significa? Se Deus é Criador, Deus é o governador do universo. Se Deus é Criador, Ele é o poder que governa, Ele é o poder que rege, Ele é o soberano debaixo de quem todos nós estamos. Esta, e não menos que isto, é a significação desta grande verdade, que Deus é o Criador, pois Ele não é o Criador somente do universo, Ele é o Criador também de cada um de nós, e se existimos, devemos a Deus a nossa existência, e se temos algo, e temos muito mais do que algo, nós devemos a Deus aquilo que temos, aquilo que usufruímos, aquilo que recebemos. De fato, esta verdade da criação de Deus é imensa, abrange todas as áreas da nossa vida e do nosso comportamento. Pois se Deus é Criador, e Ele tem direito à palavra sobre tudo em nossa vida. E nós estamos colocados em posição de dependência dEle em tudo na nossa vida. É isto que a criação significa. Eu poderia talvez arrazoar com os irmãos nessa noite que é muito insatisfatório para a mente humana, quando nós analisamos isto com atenção, é muito insatisfatório e não satisfaz o coração de ninguém acreditar que tudo isto que existe e a vida de cada pessoa veio simplesmente por acaso. Mas eu não acredito que eu precise falar muito sobre isso para que você também perceba isso. Certamente já o tem percebido na sua compreensão. Não há nenhum propósito, não há nenhum sentido em afirmarmos que tudo que existe, existe por causa de nada, sem origem, e falarmos que um mundo que existe dentro de leis tão perfeitas da natureza não tenha um legislador. Eu já falei sobre isso neste púlpito muitas vezes. Qual é a chance de eu soltar este livro aqui da minha mão e ele não cair no chão? Existe alguma? Porque a lei da gravidade é inquebrável. A lei de Deus é inquebrável. A lei moral, a lei santa, também é inquebrável. Toda a lei de Deus, quando quebrada, traz punição. E toda a lei de Deus é inquestionável. Alguém tropeça do 9º andar e diz assim ao cair: foi sem querer, eu não queria. Para aí. Toda lei quebrada traz consequência. A lei natural, também a lei moral. Eu recebi alguns dias atrás um vídeo em que alguns artistas de Hollywood, e escolheram artistas formados nas áreas das ciências, faziam um discurso muito interessante. E o discurso, resumido para os irmãos, era de que eles até acreditavam que Deus exista, pois que faz mais sentido acreditar que o mundo venha de algo do que acreditar que venha de nada. Mas não acreditavam, contudo, que esse mesmo Deus que existe e que tudo criou pelo seu poder, não acreditavam eles e não acreditam que esse Deus seja um Deus de valores morais. Que esse Deus que criou o universo seja um Deus com quem podemos nos relacionar. Que Deus que criou tudo, certamente na imagem destes, e são muitos que pensam assim, é grande demais para que nós possamos nos relacionar com Ele, visto que somos pequenos demais. Mas o que está por trás desta ideia é que a ideia de um Criador amoral, sem lei, nos permite ser imorais, contrários à lei que Deus já revelou. Alguns viram a notícia esta semana
de que no estado de Nova York foi atualizada a lei que permite que o aborto seja feito até a 40ª semana de gravidez. Você ouviu o que eu disse? No estado de Nova York, na grande nação dos Estados Unidos, 50 anos atrás, a maior nação cristã do mundo, é permitido o aborto até a véspera do nascimento. Convém muito ao egoísmo humano que o Criador não se importe com a vida humana. O estado de Ohio, a poucas centenas de quilômetros de Nova York, na mesma semana alterou a lei do aborto, dizendo que se houver batimento cardíaco, não pode haver aborto. Nós sabemos que o batimento cardíaco começa muito cedo na concepção. Entretanto, a principal organização que faz aborto nos Estados Unidos, chamada Planejamento Familiar, disse publicamente, e eu vou citar literalmente a frase: nós vamos lutar com o inferno contra esta lei do estado de Ohio. We will fight the hell against that law. Literalmente, vão lutar com o inferno. A razão por que menciono estas coisas é porque, como disse no começo da pregação, nós vivemos numa sociedade onde uma das suas principais forças é o ateísmo e o secularismo, que junto com o primeiro quer esvaziar a mente das pessoas da ideia de Deus. Seres humanos completamente avulsos ao seu Criador. Eu era ainda muito garoto quando na escola, e eu estudava numa escola cristã, fui apresentado a ideia de que o universo tem alguns bilhões de anos. E é uma ideia avulsa que significa pouco, até atentar que ela significa que Deus está excluído da nossa explicação da origem das coisas. Estas forças, meus amados e queridos irmãos, são fortes e estão presentes em nossa sociedade. A mesma sociedade que deturpa o significado de homem e mulher, o faz porque não há um Criador que definiu que eu serei homem e que as irmãs serão mulheres. Se não há esse Criador, é possível intercambiar de uma posição para outra. O mundo onde as opções podem contrariar a lei de Deus e ser consideradas como opções válidas, como opções positivas, simplesmente iguais a quaisquer outras, é assim, pensa assim, sente assim e faz assim, porque não contempla mais a realidade do Deus Criador, que não somente é Criador, mas é aquele perante quem vamos nos apresentar no fim dos tempos. Eu vi uma igreja evangélica esses dias que puseram uma placa no muro, e na placa do muro estava escrito um versículo. Eu nunca tinha pensado em colocar este versículo na placa da igreja, mas depois que eu vi, eu comecei a pensar, porque estava escrito assim no muro da igreja: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Permita traduzir a palavra nécio: tolo, insistentemente ignorante. Deus perante quem estamos reunidos esta noite é um Deus a quem podemos conhecer. O salmo que nós estamos lendo fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E eu vou apelar rapidamente apenas à sua percepção natural e algumas informações de conhecimento geral, porque eu acredito que esse testemunho da natureza foi implantado por Deus dentro do coração de cada pessoa, que olha para si e olha para o mundo, reconhecendo que existe uma origem e que esta origem é Deus. E quando nós olhamos com detença para a obra de Deus, nós podemos conhecer quem Deus é. Quando nós subimos as serras aqui ao redor de Belo Horizonte, eu já vivi essa experiência e você talvez, certamente também, fica sem fôlego diante do horizonte belo que dá nome a esta cidade, não é verdade?
e nós percebemos que a criação de Deus é bela, porque é boa e santa. Quando nós percebemos que Deus criou diferentes alimentos, e cada um deles com diferentes sabores, nós encontramos que Deus não somente se preocupa de nos sustentar, mas Ele nos permite nos sustentar tendo prazer e sabor no nosso sustento. Porque se Deus tivesse criado massas cinzas, somente nutrientes e vitaminas e proteínas e gorduras boas e carboidratos e açúcares, uma massa, um bolo cinzento, sem gosto, que a gente comesse, a gente ia viver sem conhecer o prazer do sabor. Você tomou café da manhã hoje, não tomou? Você almoçou hoje aquele frango? Lá em casa comemos um quiabo. Não é hora de falar disso não. Você lanchou antes de vir para o culto, e depois do culto vai comer novamente. E cada uma das coisas que você comeu tem um sabor diferente e gostoso, pela vontade graciosa de Deus. Não somente Deus nos sustenta, Deus nos permite ter prazer em viver. É um Deus amoroso. Quando nós olhamos as criaturas de Deus, você já viu uma baleia? Se você for ao museu da PUC aqui no Coração Eucarístico, lá tem o esqueleto de uma baleia, uma parede inteira para montar o esqueleto de uma baleia. Não é uma parede desse tamanho não, é muito maior do que isso. A baleia azul, de todas as criaturas que Deus criou, inclusive os dinossauros, é a maior, é imensa. E tem outros bichos que nos alegram o coração de ver, pois quem não gosta de ver a girafa, e a zebrinha, e o hipopótamo? E nós estamos aqui em número tal de pessoas, que cada um de nós é diferente uns dos outros. Já notou isso? A beleza da criação de Deus, o poder e o amor paternal de Deus, que desenhou, que definiu, que designou a existência de cada um de nós. Você já viu o Mar em Fúria? No filme não. Você já viu o Mar em Fúria? Uma tempestade marítima feroz? É assustador. Você já viu uma chuva forte de relâmpago e vento, e a água caindo, caindo, caindo? A natureza nos revela o poder, a graça, a inteligência, o amor, a soberania, mas também nos revela a fúria e o juízo de Deus. E se você acha que uma tempestade é feia, uma tempestade é apenas uma pequena amostra do juízo do Senhor. Se eu fosse falar sobre isso essa noite, eu poderia dissertar com os irmãos sobre inúmeros outros exemplos que abundam na natureza ao nosso redor, em número impressionante. Mas eu gostaria que nós atentássemos primeiro para esta primeira informação. Nós vivemos no tempo do ateísmo galopante, mas a natureza, o mundo em que nós vivemos, a condição de vida que nós temos, tudo isso testemunha de que existe um Criador, de que existe um poder superior, de quem todas as coisas vêm. Por isso o apóstolo Paulo disse aos atenienses, capítulo 17 do livro dos Atos: nele vivemos e nos movemos. E pode haver talvez algum coração muito endurecido, que professe com boca aberta que detesta Deus, mas não vive longe de Deus. Ninguém vive longe de Deus. E pode ser que haja alguém violento demais, cruel demais, mas tem recebido da graça e da paciência de Deus vida. Quando você acordar de manhã, na segunda-feira, em vez de reclamar que é segunda-feira, inspire alguns centímetros cúbicos de ar que pertence a Deus e diga: Senhor, obrigado pela tua paciência comigo, que me deu mais um dia de vida.
especialmente aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. É paciência mesmo. Ele fala do céu no Salmo 19, ele fala da lua, ele fala do sol, mas nós estamos aqui diante de nós tendo somente uma pequena introdução a Deus. É possível conhecer a Deus mais e melhor do que isto. Verso número 7: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esta palavra poderia ser traduzida: o testemunho do Senhor é fiel e engrandece os pobres, dá sabedoria aos pobres. Diante da natureza, nós podemos perceber que exista um Deus, por mais que o nosso tempo insista em negar isto, mas Deus faz mais do que isto por nós. Deus se revela a nós. A segunda verdade sobre Deus a considerarmos esta noite é que Deus opta comunicar-se, que Deus opta revelar-se, que Deus deseja que o possamos conhecer, e é por isso que nós o podemos conhecer. É por isso que nós podemos saber não somente que um Deus existe, mas podemos saber quem Deus é, porque Deus fala conosco. Deus falou pelos profetas, Deus fala nos dias de hoje pelo seu Filho Jesus. E eu levaria a considerar comigo por um minuto a vida de Jesus. Nunca existiu ninguém singular a Jesus. A razão soberana e principal porque nós cremos que Deus existe, e se talvez sejamos tomados de dúvida nesse assunto, é porque Jesus viveu, Jesus fez milagres, Jesus morreu na cruz e Jesus ressuscitou. Jesus é, para aqueles que nele creem, uma pedra de edificação, mas para aqueles que o rejeitam, uma pedra de tropeço, porque diante de Jesus é tudo ou nada. Ou tudo o que ele diz é verdade, ou nada do que ele diz é verdade. Mas se nada do que ele diz é verdade, então nós temos um grande problema diante de nós, porque ele ressuscitou dos mortos. E ninguém nunca mais fez isso. Veja o que o texto diz: a lei do Senhor é perfeita. Uma pesquisa recente disse que 35% das pessoas estão inquietas na vida, porque estão procurando a razão por que existem. Não sei dos outros 65, mas 35 declararam isto. Estão inquietas porque não sabem por que existem. Consultemos a lei do Senhor, que é perfeita. Deus se revela neste tempo a nós por este livro santo e bendito chamado Bíblia Sagrada. Negligenciada, sim, mas veja, o que ela é? A lei do Senhor, a lei. O que ela é? A lei. A quem ela pertence? A lei do Senhor. O que ela é? A lei do Senhor é perfeita. O que ela faz? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, comunica a graça, toca o coração. Digo novamente que nesse tempo que nós vivemos, alguém gostaria muito que a Bíblia fosse diferente do que é e falasse diferente do que fala. Mas Jesus nunca mudou o Evangelho por causa de ninguém. Mas até hoje, Jesus transforma as pessoas por causa do Evangelho. Quando ouvimos a Bíblia falando, ouvimos Deus falando. Esse grande Criador pode ser conhecido pela sua palavra. Veja, sinta comigo, se assim você permite eu me expressar, sinta comigo o tom crescente dos versos 7, 8 e 9. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é
é puro, o temor do Senhor é limpo, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente, e há um crescendo, porque ele encontrou, o salmista, quem escreveu este salmo, Davi, encontrou na palavra de Deus algo de muito grande para si, algo de precioso, algo de verdadeiro a respeito de Deus, que ele não encontraria de outra forma. Procurar conhecer a Deus pela experiência pessoal, esperar o raio cair do céu e escrever o seu nome no chão, uma bola de fogo te julgar no alto, ou um anjo vir te visitar num sonho ou numa visão, é a maior tolice do mundo, porque Deus não está longe de nós, e Deus fala com todos pela sua palavra. Amém. Davi olhou a natureza e viu a grandiosidade do Criador, mas quando olhou para os rolos de pergaminho, manuscritos em hebraico, aquelas letras quadradinhas foram um instrumento de Deus para comunicar vida e luz e graça ao seu coração. Por isso ele disse: os juízos do Senhor, verso número 10, são mais desejáveis do que o ouro. Você preferiria ter uma Bíblia do que o peso dela em ouro? É o que o texto diz. Porque com o ouro a gente faz muita coisa. Quanto está custando grama de ouro hoje? Os irmãos que têm bastante ouro, eu não tenho. Ninguém tem uma ideia, não? Está custando uns R$90 o grama de ouro. E nós podemos fazer muitas coisas com o ouro. Nenhuma delas nos acompanhará para a eternidade. Mas este livro, dado por Deus, este livro que tem leis e testemunhos, preceitos e mandamentos, temores e juízos, este livro pode não somente nos ensinar a viver uma vida aprovada por Deus aqui, mas também nos mostra o caminho para a paz eterna e para a alegria com Deus. Ele encontrou prazer. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel. Você pode não gostar de mel. Eu conheço gente que não gosta de mel. Você pode não gostar de mel, mas você não pode negar que o mel é doce. Você pode não gostar da Escritura Sagrada, mas não pode negar que ela venha de Deus. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que doçura é esta, da qual ele fala no seu testemunho, que encontrou de Deus na sua palavra. A doçura, meus queridos, a doçura do amor de Deus revelado, não somente percebido, mas revelado, assegurado, dado segurança. Se eu olhar para a natureza, eu posso chegar a alguma ideia de Deus, mas quando olho para a palavra de Deus, eu encontro a verdade revelada pelo próprio Deus, a qual é segura, verdadeira, imutável. Falamos de criação, falamos de revelação, mas eu quero falar esta noite sobre a maneira maior e melhor como podemos conhecer a Deus. Este coração sensível, que atentou primeiro para a natureza e depois para a palavra, deparou-se com uma realidade triste. Verso número 12. Ele disse: a tua palavra é mais desejável do que o ouro. Verso 10. Mais doce do que o mel. E também por eles, pelos seus juízos, é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. O livro de Deus perscruta a nossa alma, sonda nossos sentimentos e mostra a verdade do nosso estado aos olhos de Deus. Por isso o verso 12 ele diz: quem pode entender os seus erros? É uma pergunta perturbadora, pois que eu erro, e algo me diz dentro de mim que você também erra. Mas de vez em quando eu olho para os meus erros e eu não entendo
Como terei errado aquilo que errei? A pergunta é: quem pode entender os seus erros? Não podemos. Diante da revelação do Criador, nós nos deparamos com a realidade de que existe uma maldade incompreensível em nós, que não dá para entender. E na continuidade ele diz: purifica-me tu dos erros que me são ocultos. Não somente essa maldade é incompreensível, ela se esconde dentro da nossa natureza, atrás das nossas boas intenções, nas frestas dos nossos desejos melhores, habita uma maldade muito ruim, perniciosa, egoísta, incompassiva, corrupta. Todos nós vimos aquele acontecimento fatal em Brumadinho na sexta-feira. Eu ouvia ontem uma pessoa que conheci no mercado dizendo o seguinte, que circulou uma mensagem de WhatsApp com o nome de lista de pessoas desaparecidas, mas que aqueles nomes não eram nomes reais. Quem montou aquela lista e a fez circular pelo WhatsApp, montou uma lista com nomes de pessoas que ela achou numa lista, no catálogo, onde foi, e havia filas de pessoas lá no João 23, querendo saber da filha, da sobrinha, da prima, do primo, que nem sequer lá em Brumadinho estavam. O que leva alguém a fazer isto? Que prazer alguém pode sentir nisto? Erros incompreensíveis e ocultos nas frestas, nas sombras, atrás das virtudes e por baixo do tapete dos nossos desejos melhores. E não podemos julgar aquela pessoa, ou pelo menos não podemos julgar só a ela, sem nos lembrar que o egoísmo habita dentro do nosso próprio coração, que a insensibilidade e a indiferença estão também no nosso dia a dia. E quem pode dizer de si mesmo que, de alguma forma, aquilo que eu estou dizendo aqui não é verdade na sua vida? Por isso ele diz assim, verso número 13: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Uma palavrinha difícil de falar no português, mas fácil de acontecer na vida humana. Esta maldade incompreensível e oculta pode com muita facilidade apresentar as suas desculpas e abrir o seu caminho de justificativas até assenhorear-se, dominar por completo a vida de alguém. Não raro, atitudes incompreensivelmente maldosas no coração de quem as pratica são totalmente justificadas. A consciência está tranquila, porque as desculpas têm algum peso. Onde eu estou querendo chegar? A criação e a revelação dão testemunho da nossa queda. Dão testemunho claro, que fala alto da nossa necessidade de salvação, da nossa necessidade da grande intervenção de Deus, que mude o estado em que nos encontramos, que nos tire das trevas para a luz e da morte para a vida. Por isso ele diz: guarda o teu servo da soberba, para que não se assenhoreie de mim, então serei sincero. Palavra hebraica, alguém vai dar uma risada, mas eu preciso citar. A palavra hebraica é eita, para dizer sincero. Significa completo, significa terminado, pode dizer também florescido. Quem busca a salvação de Deus, do Criador que se revela na palavra e que mostra para nós o nosso estado, os pecados incompreensíveis, a maldade oculta, aqueles que buscam o socorro, guarda da soberba o teu servo,
encontrarão em Deus o perdão que Jesus Cristo, nosso Senhor, proveu para nós na cruz, a bênção do novo nascimento e da salvação, bendito seja o nome de Deus. Ele diz: então serei sincero, Deus há de me socorrer com a sua graça, Deus há de me salvar com o seu favor, ao agir o poder de Deus, há de tratar o meu coração pela sua palavra e pelo seu Espírito. Serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Diante da palavra de Deus, alguém dirá simplesmente assim: mas pastor, eu não me sinto sujo, para que preciso de ficar limpo? Eu já contei para os irmãos, mas na verdade não fui eu quem contou. Essa história é tão conhecida, porém verdadeira, e uma clara ilustração do estado moral da humanidade à parte de Deus. Porque os irmãos conhecem a historinha que me contaram quando eu era criança, de um rei muito vaidoso, que gostava de roupas luxuosas. E então apareceu um vendedor que mostrou para ele um tecido. Lembram desse tecido? Invisível, que só os inteligentes conseguem enxergar. E ele mostrou para o rei o tecido e disse: majestade, este é o tecido que só os inteligentes conseguem enxergar. O que o senhor acha? E o rei: é maravilhoso, é belíssimo, que cor? Mandou fazer uma roupa para si, porque disse: agora eu vou testar quem dos meus servos é inteligente ou não, embora ele já tivesse lá dentro de si descoberto que ele não era. Mostrou o tecido para a sua esposa, a rainha, e disse: o que você acha? Ela falou: nunca vi nada igual. Vossa majestade vai ficar potentíssimo nesses tecidos. Mostrou para o primeiro-ministro, que disse que aquele era o tecido e a cor mais bela, mais resplandecente que ele tinha visto na sua vida. Conhece essa história, não é? E o rei vestiu a roupa e saiu na rua somente de calção. E uma criança gritou assim: o rei está nu. E nós nos vestimos de fantasias imaginárias, de retidão, de justiça, de luz, de vida. Nós cosemos uma fantasia de desculpas e justificativas, mas aos olhos de Deus e da boca de Deus sai a verdade. Não sabes, como Jesus Cristo diz no livro do Apocalipse, que és pobre, miserável, cego e nu. Por isso a Bíblia diz: guarda o teu servo, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Imaginamos que não, mas somente pelo sangue de Jesus é que podemos encontrar verdadeira limpeza aos olhos de Deus. Vestes brancas, porque lavadas no sangue do Cordeiro. E isto implanta dentro do nosso coração um novo desejo de vida, um novo comportamento e uma nova caminhada, que a Bíblia chama de nova vida em Cristo e de novo nascimento. Verso 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. É um desejo que existe no coração daqueles que já reconheceram ser salvos por Deus, pois que Deus implanta em nosso coração não somente a fé, mas também o amor para com Ele, que faz com que nos importemos se Deus se agrada do que falamos, se Deus se agrada do que pensamos, pois existirá em nosso coração um desejo maior, primeiro e preeminente, o desejo de agradar a Deus com toda a nossa vida. O Criador se revela, conhecemos a nossa culpa, mas pedimos a sua salvação, que nos limpa, e então temos um desejo, que tudo na minha vida, Deus, na minha boca e no meu coração, seja agradável perante a tua face. Existe um amor para com Deus,
que toma o nosso coração quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Esse sentimento de as palavras serem agradáveis, a meditação, o pensamento ser agradável, é algo totalmente estranho, talvez para quem me ouça esta noite. Mas uma vez que nos entendemos como pessoas que pertencem a Cristo, a quem Cristo ama e que amam a Cristo, não é difícil desejar isto. Desejamos isto em nosso coração. Desejamos que as palavras que saem da nossa boca sejam agradáveis a Deus. Desejamos que os pensamentos e sentimentos do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Então este salmo conclui de forma maravilhosa, mostrando o que Deus se torna para aqueles que o conhecem. Não somente amor sim, mas também rocha e redentor. Deus se torna a nossa paz e a nossa segurança. Deus se torna a nossa força e a nossa esperança. Uma família sofreu um golpe muito triste quando morreu a sua filhinha única. A mãe era crente, membro de uma igreja. O pai não, era resistente. O pai havia endurecido o seu coração contra a palavra, mas o seu coração amoleceu diante daquela situação. Não pensou em si, pensou na sua esposa e foi buscar o pastor. Foi buscar o pastor na sua casa e imediatamente disse: pastor, a minha esposa precisa da sua visita, pois a nossa filhinha acabou de falecer. E enquanto chegavam na casa, essa história aconteceu há alguns anos atrás, enquanto chegavam na casa, ao se aproximarem do quarto da criança, ouviram a mãe orar e dizer assim: Senhor, neste momento de dor eu tenho paz. Senhor, a minha filha está em paz, pois ela já tinha entregue a sua vida a Jesus, mas o meu marido não tem paz. Dá, Senhor, paz em Ti para o seu coração. Aquele homem profundamente sensibilizado tinha levado o pastor para consolar a sua esposa, mas quando chegou, ouviu a esposa orando por si e dizendo: Senhor, eu tenho paz, a minha filha está em paz, mas o meu marido não tem paz. Profundamente sensibilizado, ele entregou a sua vida a Jesus, porque percebeu que precisava disto, de poder olhar para Deus e falar para Deus: Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele é o grande Criador do universo. Existimos por causa da sua vontade. Ele se faz conhecido na sua palavra e em seu Filho Jesus. Ele revela que precisamos de salvação, que precisamos ser purificados da culpa que pesa sobre nós e da maldade que habita dentro de nós, mas Ele o faz por nós, no sangue de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E quando encontramos esta salvação, passamos a amar a Deus e ter em Deus uma segurança tão grande, e ter em Deus uma paz tão verdadeira, que dizemos: Senhor, Tu és a minha rocha e o meu redentor. Você pode falar isso de Deus no seu coração? Você conhece a Deus dessa forma? Pois o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a promessa da palavra de Deus é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você não conheça Deus dessa forma, mas pode conhecer. Pode orar no seu coração agora e pedir: Senhor, eu desejo te conhecer desta forma. Deus não dirá não a esta oração. Deus não rejeitará nenhum coração que o busque. Deus não rejeita aqueles que o buscam.
Quem buscar o Senhor vai encontrar nele rocha e redentor. Vamos orar. Curva a sua fronte, feche seus olhos.